Eu queria, Sebastião, que você começasse, por favor, aqui esse painel falando um pouco sobre o Instituto Terra, né? Qual que é a ideia de vocês ao criar o Instituto e como que a comunidade empresarial ela se envolveu na criação desse Instituto? Bom dia de novo, Sebastião. Olha, bom dia. O Instituto não começou com o intento de se criar uma organização ambiental com uma missão determinada. Na realidade, a Lélia e eu recebemos de herança uma terra erodida. E tentamos um projeto agrícola e vimos que era quase impossível, dado o estado de erosão, o desaparecimento das águas, a fertilidade da terra. E, a um momento, veio a ideia, dada pela Lélia, de replantar a floresta. E nós começamos replantando uma floresta. Para plantar uma floresta, nós teríamos que criar algumas condições. Aos poucos, tivemos que criar um viveiro, criar todas as infraestruturas para manter um projeto. E, aos poucos, nós fomos ver que nós estávamos adquirindo uma tecnologia que não existia, que era de plantar, recuperar, reconstruir um ecossistema parecido com aquele que tinha sido destruído, dado o tamanho, numa larga escala, uma escala que a gente não conhecia antes. E assim foi se fazendo o Instituto. Nós fomos criando viveiro, nós fomos criando um centro de treinamento, e em um momento qualquer, nós descobrimos que nós estávamos no olho do ciclone, que, como diz o Roxo, isso foi ainda no final dos anos 90. Já no início dos anos 2000, os conceitos foram mudando, as necessidades modificando, a nossa integração com a empresa como a ArcelorMittal, como a Vale nos ajudou muito no início, a ArcelorMittal sempre foi um grande parceiro nosso, e outras empresas brasileiras e estrangeiras, assim como parte de instituições oficiais, organizações não governamentais e governos estrangeiros mesmo que nos deram uma mão nesse projeto. E hoje o Instituto Terra se passou a ser uma entidade essencial. Nesse momento, e tema do painel de hoje, o ESG ele busca justamente reverter isso, ou seja, fazer com que o desenvolvimento econômico aconteça em conjunto com as boas práticas ambientais. Eu queria que você pudesse aqui ajudar nos empresários a entender como que a gente pode fazer com que o desenvolvimento econômico seja casado cada vez mais com respeito ao meio ambiente, à diversidade, à fauna e à flora. Hoje, nós estamos vendo o planeta vivendo um momento dramático de aquecimento global. Veja essa quantidade de incêndios que estão acontecendo devido ao aumento de temperatura. Então, nós temos uma quantidade imensa de florestas desaparecendo, não é? Nós temos uma quantidade de fatos físicos acontecendo, como grandes ciclones, grandes tempestades, mudança acelerada de temperatura. Nós estamos indo para um campo de comportamento societário completamente desconhecido. O aquecimento ele está acontecendo de uma forma acelerada e muito provocado por nós. A nossa emissão de dióxido de carbono ela é brutal e, ao mesmo tempo, a única máquina capaz de transformar o dióxido de carbono em oxigênio são as árvores, através da fotossíntese. E qual é o nosso comportamento numa sociedade, vamos tomar a nossa brasileira, é de destruição massiva das árvores. A lei é muito sábia, a lei brasileira prevê que nós teríamos que ter em cada propriedade rural 25% de área de preservação permanente. E teríamos que ter, mas não temos, não é isso? O nosso país assumiu o compromisso de plantar bilhões de árvores. Isso não existe, isso não está acontecendo. Nessa discussão que nós estamos levando a uma aproximação das empresas, do mundo econômico, mas, olha bem, o meio ambiente ele é rural, não é? Os ecossistemas, a grande maioria deles são rurais. E nós nunca integramos o setor agrícola nesse debate. Nos grandes encontros não é, que houveram, como Paris, em 2015, a COP21, a próxima COP, a COP26, em Glasgow, não existe representação do mundo rural.
No Brasil mesmo, quando a gente vê toda a discussão ambiental, não existe integração do mundo rural. Nós vamos ter que integrar o mundo rural. O mundo vai ter que compreender que vai ter que retribuir o proprietário rural pelo uso da sua terra no plantio de florestas, no plantio de árvores. Olha, veja, nós estamos hoje com um problema hídrico brutal no Brasil. Então, a gente fala, as reservas, as barragens, os reservatórios estão vazios porque não choveu. Não é porque não choveu, não. Foi porque nós destruímos completamente as florestas, as fontes de águas foram destruídas, porque destruindo as florestas, as fontes desaparecem, e nós vamos ter que reconstruir para desenvolvermos. Nós vamos ter que integrarmos o processo de reconstituição ambiental. Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que compreender. Quando eu falei que o Instituto Terra está começando na recuperação de 5.000 nascentes, olha, o Vale do Rio Doce é composto de mais ou menos 370.000 nascentes. Agora, ministro Nelson, quando vocês do BTG vão fazer um IPO ou um M&A, né, uma fusão de uma grande empresa ou de uma empresa média qualquer, enfim, o que vocês olham do ponto de vista de governança dentro dessas empresas? Nós examinamos claramente o grupo tendente à análise do IPO dentro do banco, faz esse tipo de análise, faz uma análise da capacidade de gestão e o médio e longo prazo em que a empresa está pensando. Porque algumas empresas pensam exclusivamente no curto prazo. O curto prazo, hoje, é algo que está estimulando, certas atividades governamentais estão estimulando o curto prazo, tendo em vista as incertezas que isso pode ocorrer. E nós deixamos... Agora, eu queria botar um ponto que rigorosamente não está na pergunta, mas que é importante a gente ter presente. Hoje, você tem uma pseudo-contradição, uma discussão muito forte entre dois índices, a responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outros. Tem grupos que pensam de que o que é relevante é a responsabilidade fiscal, e outros espíritos radicalizando, sustendo que o que é relevante é a responsabilidade social. E nós precisamos, governador, superar essa pseudo-contradição. Ou seja, fazer um discurso e que se mantenha a responsabilidade fiscal, evidentemente, mas não se esqueça da responsabilidade social. Vejam, vamos ver a coisa do teto, por exemplo. O teto de gastos tem sido discutido como um fim em si próprio. Ele é um mero instrumento para reduzir e assegurar a responsabilidade fiscal. Agora, não é um objetivo final de governo ser eternamente visando um teto. O que nós precisamos deixar claro, e aqui que está o ponto, é que nós temos que buscar a verdade governamental nos fatos e não nas ideologias. Todo aquele que passa a ter uma certa posição acadêmica e começa a querer achar que o mundo vai se comportar na sua concepção acadêmica, está um equívoco. É um equívoco por quê? Porque a ideologia não produz fatos. A verdade não se produz na ideologia, a verdade se produz nos fatos.